Minha irmã gêmea, Helena, sempre foi a favorita. Não era segredo. Enquanto eu, Júlia, vivia com os pés no chão, tentando manter a sanidade entre os destroços de uma família disfuncional, ela flutuava no topo, bonita, adorada, coberta de promessas que os outros faziam questão de cumprir por ela. Se ela sorrisse, alguém pagava a conta. Se ela chorasse, o mundo parava. E se eu falasse, bom, ninguém escutava. Minha mãe dizia que eu era a prática, a que não dava trabalho, que tirava notas boas e sabia cozinhar. Mas era uma espécie de elogio torto, como quando ela dizia, ainda bem que você não se mete com homens, Júlia. Imagina só, uma criatura como você tentando casar. E depois dava aquele riso seco que mais parecia um arranhão na alma. Cresci ao lado da Helena como quem vive com a sombra da própria ausência. Ela ganhava os vestidos novos, os sorrisos largos, as palavras doces. Eu ficava com os depois a gente vê os restos, os olhares desviados. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, com bolsa integral, minha mãe sequer foi na minha colação. Estava ocupada ajudando Helena a organizar o chá revelação do primeiro noivo, que acabou engravidando outra noiva dias depois. Mas essa história não é sobre a Helena, nem sobre minha mãe, é sobre Alice. Alice era minha melhor amiga desde o ensino médio. A gente se conheceu num grupo de teatro escolar, onde eu fazia luz e som, e ela era a estrela. No começo, achei que seria como com Helena, mais uma bonita cheia de pose que me ignoraria. Mas não. Alice se aproximou de mim, me fazia rir, dividia seus segredos como quem confiava de verdade. Por anos fomos inseparáveis. Fazíamos trilhas juntas, assistíamos série até dormir no sofá, discutíamos política como se o mundo estivesse prestes a mudar por causa da nossa conversa. Mas havia uma sombra nas entrelinhas, uma cobrança silenciosa, uma crítica velada que eu só percebi tarde demais. Alice foi a primeira do nosso grupo a casar, depois, a primeira a se separar, depois, a segunda a casar, e novamente a segunda a se separar. Ela dizia que estava vivendo intensamente, mas sempre que nos encontrávamos, a conversa terminava no mesmo lugar. Você ainda tá sozinha, Júlia? Tô, e feliz. Não sei como você aguenta. Se fosse eu, já tinha me matado de tédio. Às vezes era riso, às vezes, um olhar que misturava pena e desprezo. Eu tentava rir junto, tentava achar graça. Mas aquilo grudava na pele como mofo. Em uma dessas conversas, quando eu disse que não tinha planos de casar, ela soltou, como se fosse uma piada. É que ninguém quer casar com você, né? Mas tudo bem, tem gente que nasceu pra ficar sozinha mesmo. Aquilo doeu como um soco. Olhei pra ela tentando entender se era verdade, se ela achava mesmo aquilo, se todo mundo achava. Fui embora mais cedo naquele dia. No caminho pra casa, minha cabeça girava. Por que continuo sendo amiga dela? Por que continuo deixando todo mundo me tratar como descartável? Voltei para casa da minha mãe, onde ainda morava por falta de opção, e fui direto pro quarto. Quando passei pela sala, ouvi minha mãe falando com Helena. Júlia, ainda tá naquela vidinha dela de independente. Deve estar escrevendo mais um daqueles artigos que ninguém lê. Helena riu. Não com maldade, mas daquele jeito indulgente de quem já sabe que é melhor. Naquela noite, chorei em silêncio, mas jurei que seria a última vez. Fiz minhas malas 2 meses depois. Consegui um estágio mal pago numa revista online e me mudei para um quarto minúsculo num bairro perigoso. Mas trabalhava de dia, escrevia de madrugada. Fiquei doente 2 vezes, emagreci 7 quilos e quase perdi a visão de um olho por estresse. Mas continuei. Meu texto sobre mulheres que abandonaram o padrão familiar viralizou. Fui convidada para podcasts, entrevistas, fóruns. Falaram que eu tinha uma voz autêntica. Pela primeira vez, alguém me escutava. E foi aí que Alice reapareceu. Ela estava no 3º divórcio, morando com a mãe, chorosa, descabelada, cheia de ressentimento. Disse que sentia minha falta. Disse que se arrependia das coisas que disse. Pediu para almoçarmos juntas, como nos velhos tempos. Eu aceitei. Nos encontramos num restaurante de esquina. Ela parecia esgotada, mas ainda altiva. Começou o papo me contando o quanto o último ex era um manipulador, como todos os outros. Que você tá com alguém? Perguntou. Tô comigo mesma. Tô escrevendo. Tô bem. Jura? Mas você não sente falta de, sei lá, de um homem? Sorri. Pela primeira vez com leveza. Sinto falta de respeito. Mas não preciso de um homem pra isso. Ela ficou em silêncio por um segundo. E então sorriu torto. Sempre tão séria, né, Júlia? Você devia relaxar mais. Por isso nunca casou. De novo. O velho padrão. A crítica disfarçada de conselho. O veneno coberto com verniz de amizade. Pensei em deixar pra lá. Em ir embora e nunca mais voltar. Mas algo em mim queimava. Uma ferida aberta latejante, que precisava ser exposta. Me inclinei pra frente. Alice, você me desprezava por não ter homem, por não ter aliança no dedo. Agora você tá aqui, na casa da sua mãe, chorando pelos mesmos erros repetidos.
Não te julgo, mas você percebe que me criticava por algo que no fim era só liberdade? Ela me encarou como se eu tivesse cuspido fogo. O garfo caiu da mão dela. Ela levantou e foi embora sem dizer nada. No dia seguinte, minha irmã Helena me ligou. Júlia, você tá sabendo da Alice? O quê? Ela foi internada. Tentativa de suicídio. Tomou um monte de comprimido. Tá na UTI. Senti o chão desaparecer. Corri pro hospital. Vi sua mãe chorando na recepção. Não deixaram eu entrar. Disseram que ela estava inconsciente. Que talvez não acordasse. E então uma enfermeira me chamou. Você é a Júlia? Ela deixou um bilhete com seu nome. Peguei o papel com as mãos tremendo. Abri. A letra trêmula, borrada por lágrimas. Você foi a única que me disse a verdade. Desculpa. Me perdoa. Não quero desaparecer odiando você. Meu coração quase parou. Ela ia morrer me pedindo perdão? Ou ela sobreviveria? E quem sabe, finalmente seríamos amigas de verdade? O hospital cheirava antisséptico e angústia. Eu nunca tinha sentido um silêncio tão alto quanto aquele da sala de espera. As paredes pareciam respirar comigo. Cada suspiro meu ecoava como um grito abafado no fundo da garganta. O bilhete da Alice ainda estava em minhas mãos, amassado, quente do meu suor. Eu lia e relia como se a letra borrada fosse me dar alguma pista, alguma chave que explicasse o porquê. Ela sempre teve tudo. Pelo menos era o que eu acreditava. Carisma, beleza, relacionamentos aos montes, e uma família que, ao contrário da minha, era presente, mesmo que sufocante. E agora? Agora ela estava entre a vida e a morte por causa de quê? Da dor que nunca compartilhou ou da mentira que passou a vida contando para si mesma. Fiquei ali por horas. A mãe dela não olhava na minha cara. Disse que não era o momento para visitas de fora. Mas o bilhete era meu. E dentro de mim, havia algo pesando mais que a raiva. Era a culpa. Quando finalmente liberaram as visitas, fui a primeira a me levantar. Tremia. Eu não sabia se ela ainda estaria inconsciente ou se havia acordado. Parte de mim esperava vê-la com os olhos abertos, falando alguma piada idiota como sempre fazia. Outra parte, temia o corpo inerte de alguém que eu, em algum momento, amei como irmã. Entrei devagar. O quarto era gelado, o soro pingava num ritmo quase hipnótico. Alice estava ali, frágil, pálida, com tubos nos braços e lábios rachados. Parecia menor do que eu lembrava. Pela primeira vez, ela não parecia intocável. Sentei ao lado da cama e encostei meus dedos nos dela. Você ainda tem tempo de mudar tudo, Alice, sussurrei. E só não some agora. Não assim. Fiquei ali até o fim do horário. E voltei no dia seguinte. E no outro. Em algum momento, ela acordou. E a primeira coisa que fez foi me pedir desculpa. Não com palavras, seus olhos disseram tudo. Ela chorava sem força, e eu chorei com ela. Demorou quase 2 semanas até que ela pudesse falar de novo. E quando falou, o que saiu de sua boca foi um pedido. Me tira daqui, Júlia, antes que eu enlouqueça. Levei um tempo para aceitar, mas consegui que ela ficasse comigo por um tempo, no meu apartamento minúsculo, onde cabia só uma cama, um sofá e as mágoas bem apertadas. A mãe dela não gostou, obviamente. Disse que era uma fase, que ela precisava de terapia, não de aventura com amiguinha alternativa. Engoli seco. Alice estava um caco, mas um caco que queria colar os próprios pedaços. E isso, para mim, era suficiente. Você me odeia, né? Ela perguntou uma noite, enquanto bebíamos chá na varanda. Já odiei. Hoje, só me dói lembrar. Eu fui uma vaca com você. Ela abaixou o olhar. Eu tinha inveja. Sempre tive. Aquilo me pegou de surpresa. Inveja? De mim? É. Você parecia saber quem era, mesmo sendo ignorada. Mesmo com sua mãe tratando você feito criada da Helena. Eu só sabia fazer o que esperavam de mim. Casar, sorrir, fazer post bonito, viver uma vida que parecia brilhante, mas era podre por dentro. Engoli em seco. Pela primeira vez, Alice estava sendo real. O por isso me criticava? Era mais fácil rir de você do que admitir que eu queria ser você. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que cura, que sela. Nos meses que se seguiram, vi Alice se reconstruir do zero. Terapia, remédios, recaídas, crises. E coragem. Muita coragem. Começou a escrever. Dizia que queria contar sua história, que talvez ajudasse outras mulheres perdidas atrás de casamentos de fachada e selfies com filtros. Publicamos seu primeiro texto juntas. Era cru, honesto, brutal. Viralizou. A internet caiu em cima, dividida entre aplausos e julgamentos. Mas ela aguentou. Pela primeira vez, estava sendo quem era, e não o que esperavam. Enquanto isso, minha relação com minha mãe e com Helena continuava gélida. Eu já não ia mais nas festas de família, nem era chamada, para falar a verdade. Mas um dia, recebi uma ligação inesperada. Júlia, você pode vir aqui? Era minha mãe. Preciso conversar. Desconfiada, fui. Cheguei e encontrei Helena chorando no sofá. Algo não batia. Minha mãe parecia abatida. A Helena,
Ela tá passando por um processo de separação. O marido fugiu com uma amiga dela. Deixou dívidas. Não temos como pagar. E o que eu tenho a ver com isso? Você é jornalista. Conhece gente. Talvez consiga algum tipo de ajuda. Ri. Foi inevitável. Quando eu precisava de apoio, vocês riam da minha cara. Agora querem minha rede de contatos? Júlia, pelo amor de Deus, minha mãe disse. Você sempre foi a mais sensata, a mais forte. A que não nos deu trabalho. Não dei trabalho porque aprendi a sofrer calada. Mas isso não é força, mãe. É abandono. Helena nem levantou os olhos. Parecia um farrapo. Pela primeira vez, senti pena dela. Mas não fui cruel. Dei o contato de uma ONG que ajudava mulheres endividadas por abandono. E fui embora. 2 meses depois, eu e Alice demos uma palestra numa universidade. Falamos sobre padrões, abusos emocionais, expectativas sociais e a solidão feminina disfarçada de sucesso. Fomos aplaudidas de pé. E no meio da plateia, vi algo que me congelou, minha mãe. De pé, chorando. Depois da palestra, ela veio até mim. Eu nunca entendi sua dor. Nunca vi você de verdade. Me desculpa, filha. Pela primeira vez na vida, eu vi sinceridade nos olhos dela. Não perdoei ali na hora. Mas algo dentro de mim cedeu. Na semana seguinte, Alice me chamou no quarto. Júlia, preciso te contar algo. Fala. Ela hesitou. Olhos fundos, respiração presa. Quando tentei me matar, alguém me mandou uma mensagem antes. Uma mensagem que me empurrou pro abismo. Quem? Ela estendeu o celular. Era uma mensagem de Helena. Engraçado como você virou sombra da Júlia agora. Talvez o mundo esteja finalmente se equilibrando. Talvez você mereça o que tá passando. Senti meu sangue gelar. Quando eu estava no fundo do poço, a irmã que sua mãe tanto idólatra, foi quem me chutou para mais fundo ainda. Fiquei sem ar. O mundo girava. Você quer fazer alguma coisa? Perguntei. Alice olhou para mim. Firme. Serena. Quero justiça. Quero que todos saibam quem ela é. E eu sou jornalista. Dizem que escrever é uma forma de vingança. Se for verdade, naquele dia, minha caneta virou lâmina. E o que eu escrevi sangrou mais do que eu imaginava. Eu não dormi naquela noite. Depois que Alice me mostrou a mensagem da Helena, fiquei encarando o teto por horas, revivendo cada pedaço da minha infância, cada insulto velado, cada ocasião em que fui diminuída para que minha irmã brilhasse. A diferença era que agora, eu tinha uma prova. Pequena, sim, mas carregada de crueldade. Helena tinha empurrado minha melhor amiga, que mal tinha conseguido levantar da tentativa de suicídio, com as próprias palavras, direto pro fundo do abismo. Ela não era só mimada. Era tóxica, perigosa. E minha mãe, a mesma que pediu ajuda para salvar a filha querida do escândalo de um casamento falido, provavelmente sabia dessa mensagem. Não duvidaria se tivesse até incentivado. Afinal, para ela, eu era a forte, a que aguenta, a que cala. Alice era o reflexo que as assustava, uma mulher que tentou se libertar do molde, mas ainda sangrava por dentro. Mas dessa vez eu não ia calar, nem aceitar. Eu e Alice passamos os dias seguintes reunindo tudo, prints, e-mails, áudios. Ela abriu o coração em um novo texto, um relato visceral sobre como as pressões familiares e os julgamentos velados podem adoecer uma mulher até o ponto de ruptura. Não citava nomes, mas deixava claro que a mensagem final tinha vindo de alguém bem próxima da ex-melhor amiga, que posava de empoderada na internet, mas vibrava com a dor alheia. Antes de publicarmos, mostramos o texto para uma advogada especialista em violência psicológica e assédio moral. Ela confirmou. O que sua amiga sofreu pode sim ser considerado incentivo ao suicídio, dependendo da interpretação jurídica. Principalmente se houver histórico de perseguição ou humilhação. Alice engoliu seco. Eu só confirmei com a cabeça. Vamos publicar? Ela olhou para mim, olhos firmes como eu nunca tinha visto. Vamos, mas com um adendo. Ela sentou diante do computador e digitou mais um parágrafo. Esta é também a história de quem se reconstrói, de quem cai, mas escolhe viver, de quem não se curva mais a máscaras familiares ou amizades podres. E acima de tudo, de quem não tem mais medo de expor monstros que usam saltos e perfume caro. Eu li e senti meu peito explodir. Era isso. Publicamos na semana seguinte, num site de médio alcance com o qual eu já colaborava. Em poucas horas, o texto viralizou. Em 2 dias, tinha mais de 1 milhão de visualizações. Comentários vinham de todos os lados, mulheres contando suas histórias, homens tentando desmerecer, psicólogos e ativistas elogiando a coragem. E no meio de tudo isso, uma bomba. Helena. Ela me ligou no meio da tarde. Eu quase não atendi. Mas atendi. Sua desgraçada. Ela gritou. Você tá destruindo minha vida. Você destruiu a da Alice primeiro. Só tô devolvendo. Eu não fiz nada além de dizer verdades. Essa coitada sempre foi desequilibrada, e você sabe disso. Ah, então agora admitir que desejou a morte dela é dizer verdades. Você não vai sair impune. Eu vou te processar.
vou acabar com sua reputação. E tenta. Mas cuidado, tenho mais provas guardadas. E advogadas dispostas a te expor em praça pública. Ela ficou muda por 2 segundos. A mamãe vai te deserdar. Você vai perder tudo, Júlia. Eu ri, do fundo da garganta. Eu nunca tive nada de vocês. Só sobras. E agora, nem isso me interessa mais. Desliguei. E tremi. Alice apareceu na porta do meu quarto com 2 cafés na mão. Entregou um pra mim e sentou na beirada da cama. Ela ligou? Assenti. Disse que vai me deserdar. Mas você é filha dela. Isso não tem como mudar. Ela nunca me considerou filha de verdade. Só nas palavras. Ficamos em silêncio, bebendo café já morno. No dia seguinte, recebi uma ligação da redação de uma revista nacional. Queriam entrevistar Alice. E queriam que eu escrevesse a matéria. Um especial sobre mulheres que desafiam o sistema familiar tóxico. Aceitamos. E naquela semana, Alice apareceu na capa, sem filtro, sem pose. Apenas ela. Real. Curada? Não. Mas em processo. E isso era ainda mais bonito. Foi um tapa na sociedade. E também na minha família. 2 semanas depois, minha mãe me chamou para conversar novamente. Disse que estava assustada com tudo que leu. Que nunca soube que Helena era capaz de escrever aquele tipo de coisa. Pediu desculpas, de novo. Mas dessa vez, eu fui direta. E mãe, se você não soube, é porque nunca quis ver. A Helena sempre foi cruel. Só que fazia com sorrisos, e você achava bonito. Eu achava que era autoconfiança. Não, era desprezo. Ela chorou. Pela primeira vez, não chorei junto. Saí de lá com a sensação estranha de alívio e vazio. Como quem fecha uma porta e escuta o eco de tudo que deixou para trás. Dias depois, recebi um e-mail. Endereço desconhecido. Sem assunto. Cliquei. Era da Helena. Você venceu. Espero que esteja feliz agora que destruiu minha imagem, minha reputação e tudo que construí. Mas fique sabendo, um dia, todos vão ver quem você realmente é. E quando isso acontecer, não vou estar por perto para te ajudar. Fria, calculada. A irmã que sorri para a plateia e chuta nos bastidores. Mostrei o e-mail para Alice. Ela só disse: tá na hora de mostrar que o que a gente vive não é ficção. É fato. E vai continuar sendo contado. Naquela noite, recebi um convite para participar de uma mesa redonda sobre saúde mental feminina. E me pediram um texto inédito pessoal, sobre o que significa sobreviver em meio àquelas que deveriam te amar. Comecei a escrever, e cada palavra era como arrancar um espinho do peito. Falei sobre o vazio de crescer ignorada, sobre a dor de ser zombada por quem dizia te amar, sobre o perigo de silêncios que matam. Falei de Alice. Falei de mim. Falei de todas nós. Publicaram o texto com o título: Minha irmã tentou destruir minha melhor amiga, mas a gente reconstruiu uma a outra. O texto explodiu. Ganhou destaque. Convites choveram. Editoras me procuraram. E no fundo, uma ideia começou a crescer. E se a gente escrevesse um livro juntas? Sugeri para Alice. Sobre o quê? Sobre como palavras matam, mas também salvam. Ela sorriu, pela primeira vez, sem dor nos olhos. Vamos, mas sem filtro. Só verdade. O projeto começou. Mas enquanto planejávamos os capítulos, uma notificação no celular da Alice surgiu com um alerta do banco. Ela ficou branca. Parou de falar. O que foi? Perguntei. Ela me mostrou o extrato. Todas as economias dela tinham sido transferidas para uma conta desconhecida. E no campo da descrição, uma única palavra: equilíbrio. Helena. A guerra não tinha acabado. A palavra estava ali fria e debochada, flutuando na tela do celular. Equilíbrio. Uma provocação. Uma declaração de guerra. Alice largou o celular como se estivesse queimando. Eu peguei com cuidado, tentando processar o absurdo do que estava diante de nós. Você tem certeza que não fez nenhuma movimentação? Nenhuma compra? Perguntei, embora soubesse a resposta. Júlia, era uma poupança. Eu nem lembrava mais da senha direito. Só fiz login ontem porque queria transferir uma parte para começar a pagar a gráfica do livro. Então como ela conseguiu acesso? Boa pergunta. A conta estava no meu nome de solteira. O único lugar onde esse nome ainda constava era. Ela não precisou terminar. Eu entendi na hora. No processo do segundo divórcio. Você usou a advogada indicada pela sua mãe, não foi? Alice balançou a cabeça, quase sem força. Foi a Helena quem insistiu. Disse que era uma excelente profissional. Eu aceitei para não arrumar briga com a família. Suspirei, sentindo o estômago revirar. Era isso. Helena havia tido acesso a documentos, senhas, talvez até dados bancários. Tudo com aquele sorrisinho de irmã prestativa enquanto armava pelas costas. Pegamos um Uber direto pro banco. O gerente se mostrava solícito, mas limitado. Disse que iria abrir uma investigação, que os fundos haviam sido transferidos para uma conta jurídica recém-criada, de titularidade confidencial. Mas deixava claro que esse tipo de fraude pode demorar meses para ser resolvido.
Ela usou o CPF de terceiros ou um laranja, com certeza, o gerente murmurou. Isso é típico. Alice olhava para o chão, completamente esgotada. Mas eu estava em chamas. Você vai deixar barato? Perguntei assim que saímos do banco. Ela olhou para mim com um misto de exaustão e raiva. Não, mas eu não sei o que fazer. Então deixa comigo. Naquela noite, liguei para a advogada que estava nos ajudando com o livro e com a repercussão do texto. Uma mulher fria, prática, excelente em vasculhar podridões sociais com linguagem jurídica. Mostrei os dados da transferência. Entreguei o print da palavra equilíbrio. Ela olhou com um sorriso torto. Isso pode ser enquadrado como apropriação indébita, fraude eletrônica e até perseguição, se conectarmos os pontos com o histórico dela com sua amiga. E a cereja do bolo? O motivo é puramente emocional. Isso mostra a intenção clara de causar dano. Você acha que podemos o processar? Podemos. Mas se quiser destruir a imagem dela, vai precisar de algo além disso. Algo pessoal. Algo que vá além do dinheiro. Respirei fundo. Aquilo não era mais só sobre Alice. Era sobre mim. Sobre uma vida inteira sendo a sombra. A escada. A errada. Ela sempre me acusou de ser invejosa. Fraca. Sozinha. Está na hora de mostrar quem é quem. Nos dias seguintes, mergulhei em investigações. Eu conhecia Helena melhor do que qualquer um. Sabia onde ela mentia, onde ela omitia, o que ela escondia sob o tapete dos sorrisos para o Instagram. Comecei a revisar suas redes sociais. E quanto mais eu cavava, mais podridão encontrava. Consultas estéticas pagas com o cartão de crédito do ex-marido. Notas fiscais falsas para dedução no imposto de renda. Um curso pago por um projeto social voltado para mulheres de baixa renda, do qual ela nunca foi parte. Inclusive, eu encontrei o nome dela numa lista de beneficiárias de uma ONG que apoiava vítimas de violência doméstica. Um detalhe que me fez arregalar os olhos: ela havia se inscrito como vítima de violência psicológica extrema por parte de uma irmã. Usou esse argumento para conseguir isenção em 3 cursos e acesso a uma rede de apoio jurídico. Ela usou meu nome como agressora. Fui até a sede da ONG. Conversei com uma das psicólogas. Expliquei a situação. Mostrei prints, dados, artigos. Ela ficou em choque. Ah, meu Deus! Nós não sabíamos. Ela foi muito convincente. Ela manipulou o sistema. E ainda quer destruir quem se recusou a ser massa de manobra. A psicóloga suspirou. Podemos redigir uma retratação. Mas acho que você tem algo ainda mais forte nas mãos. O quê? E um motivo para contar essa história. Completa. Escrevi o novo texto como quem escava um túmulo. Cada frase era afiada. Sem ódio gratuito, mas com todas as verdades expostas como feridas abertas. Falei sobre como é crescer sendo moldada para desaparecer, enquanto a irmã era criada para ser deusa. Mostrei as armadilhas emocionais, os silêncios manipuladores, o roubo recente, a tentativa de apagar a Alice. Mas o parágrafo final foi o que pesou mais. Ela disse que queria equilíbrio. Mas se o mundo estiver mesmo se equilibrando, então talvez agora finalmente, quem apanhou em silêncio esteja levantando. E quem sempre esteve no topo vai ter que encarar o chão. Publicamos sob o título: A Irmã Perfeita Tentou Me Destruir. Agora eu conto tudo. Explodiu. Destaque nacional. Convites de editoras triplicaram. Fomos convidadas para um evento internacional sobre mulheres e trauma. Helena, em contrapartida, foi desligada de 2 contratos com marcas que vendiam autoestima feminina. E então veio o processo. Ela me processou por difamação, calúnia e danos morais. Pediu uma indenização absurda. Alegava que suas oportunidades de trabalho e parcerias haviam sido destruídas por inveja da irmã fracassada. Alice e eu fomos chamadas para depor. Durante a audiência, Helena pareceu impecável, como sempre. Rosto maquiado, roupa cara, sorriso no canto da boca. Quando olhou para mim, parecia segura. Acima de tudo. Mas eu não era mais a mesma Júlia. Minha advogada apresentou os prints, as fraudes, os registros da ONG, as transferências bancárias. No momento em que lemos, em voz alta, a mensagem com a palavra equilíbrio, ela empalideceu. O juiz levantou as sobrancelhas. Pediu silêncio. E então, sem perder a compostura, Helena se levantou e disse: Eu só queria justiça pelo que ela me fez durante a vida inteira. E o que exatamente ela te fez? Perguntou o juiz. Me apagava. Era amarga, invejosa. Sempre tentando roubar meu brilho. E isso justifica o uso de dados dela em fraude bancária? Justifica tentar empurrar uma mulher em sofrimento para um suicídio com uma mensagem sarcástica? Silêncio. Helena mordeu os lábios. O juiz suspirou. Estamos diante de algo muito mais profundo que uma disputa familiar. Isso é um padrão de abuso emocional disfarçado de normalidade. Vamos tratar como merece. A sentença foi marcada para o mês seguinte. Mas o estrago já estava feito. No dia seguinte à audiência, recebi uma mensagem inesperada. Era da minha mãe. Ela tentou tirar a própria vida hoje. Tomou comprimidos.
mas foi socorrida a tempo. Fiquei parada, encarando a tela. Alice estava do meu lado. Leu junto comigo. Você quer ir vê-la? Não sei. E o que você sente? Demorei a responder. E um vazio. Uma pena. Mas não culpa. Ela sentiu. Então é isso. Na semana seguinte, recebi uma carta. Escrita à mão. Era da Helena. Não peço perdão. Ainda acho que você destruiu o que eu era. Mas talvez eu só fosse uma mentira muito bem contada. Se você contar ao mundo que eu tentei morrer, espero que seja com mais compaixão do que eu tive com a Alice. Porque se tem uma coisa que descobri no hospital é que no fim, nem todo palco vale o preço da solidão. Terminei de ler e guardei a carta. Não publiquei. Não respondi. Não precisei. Hoje, o livro que escrevemos está em pré-venda. Se chama Sangue Frio, Grito Quente. Um compilado de textos, relatos e histórias sobre abusos emocionais silenciosos e reconstrução. Alice está firme. A terapia virou parte da rotina dela. E ela sorri de verdade quando autografa os exemplares. Minha mãe me liga com frequência. Não somos próximas. Mas há um respeito que nunca existiu antes. Helena está internada. Tratamento psicológico. Ainda não se sabe se é permanente. Mas talvez, pela primeira vez na vida, ela esteja sendo forçada a olhar no espelho sem maquiagem. E eu aprendi que amar não é aguentar. E que a justiça, quando escrita com sangue e coragem, pode até não curar tudo, mas escancara o que muitos tentam esconder. Mas a história ainda não acabou. Na última noite, recebi um e-mail sem remetente. Só uma frase no corpo da mensagem. Ainda não acabou, irmã. Era ameaça? Era um pedido de socorro? O e-mail ecoava na minha mente como um tambor lento e sombrio. Ainda não acabou, irmã. Não tinha remetente, IP mascarado, mas o tom era dela. Reconhecível como um perfume antigo. Fui até o hospital dias depois. Pedi para vê-la. A recepcionista disse que ela havia tido alta. Sumiu sem deixar endereço. Voltei para casa com o coração apertado. Mas pela primeira vez não era medo. Era libertação. Talvez ela quisesse vingança. Talvez só quisesse ser lembrada. Mas agora, nada disso importava. Fechei meu laptop. Abracei Alice. E sussurrei, como quem encerra um ciclo. Eu não sou mais sua sombra, Helena. Acabou. Saímos naquela noite para lançar o livro. E quando subi ao palco, diante da plateia lotada, entendi. O grito final não é de quem machuca. É de quem sobrevive.